tarde, malta do futsal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Apoio ao Meio. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Daniel. E estamos a apoiar o meio do futsal, por isso não se esqueçam de nos apoiar também, subscrevendo o nosso canal, metendo um like no nosso vídeo e também seguindo as nossas redes sociais que estão aí em baixo na descrição, o nosso TikTok e o nosso Instagram. Antes de iniciarmos este tema, é importante falar que qualquer um dos conceitos aqui mencionados por mim e pelo Daniel são da nossa concepção e nós queremos saber as vossas opiniões, portanto comentem se não concordarem connosco, comentem se concordarem connosco. Nós queremos é que vocês comentem e que também deem as vossas ideias sobre o jogo. E para começar agora o tema de hoje, o que é que temos para hoje, Daniel? Para hoje temos o jogo 3-1 com o pivô mais esticado. Antes de começarmos a falar do 3-1 com o pivô esticado, vamos definir quais é que são, ou identificar as três formas de jogar a nível tático no futsal. Começamos pelo 4-0, em que retiramos pivô e retiramos essa profundidade, mas asseguramos a profundidade com alas a entrar, com jogadores a entrar no espaço. Temos o 2-2, que é uma forma mais simples de jogar e com menos possibilidades de ação. E temos o 3-1, e depois no 3-1 podemos definir um pivô móvel mais falso, não joga tão fixo, ou um pivô fixo mais esticado a dar profundidade e a fixar o defensor. Ao falarmos do pivô esticado, é importante dividirmos aqui o jogo em duas fases. O confronto de 3 contra 3 e o confronto de 1 contra 1 com o pivô e com o fixo. E é importante, porque é que é importante nós fazermos aqui o nosso jogo? Quando o pivô está esticado, o pivô estica automaticamente também o fixo, fazendo com que ele esteja muito mais distante da primeira e da segunda linha defensiva, dos três jogadores que estão à frente. Assim, os três jogadores atacantes vão ter mais espaço para fazer combinações ou até sair no 1 contra 1. Assim, o pivô não precisa necessariamente de fazer parte da jogada até as combinações serem feitas ou até nós combinarmos com o pivô. Portanto, os objetivos do 3 contra 3 são, assim, no seguimento desta ideia, são ou conseguir passar a primeira e a segunda linha através de combinações ou no 1 contra 1, ou então combinar com o pivô, passando a bola para o pivô e realizar posteriormente os cortes. Nas possibilidades de movimentação, nós definimos aqui três possibilidades. A primeira de todas, o fixo dá a bola e fica como cobertura ao portador da bola. Esta não é do nosso agrado, nós preferimos que as nossas coberturas sejam mais corajosas e temos a noção de que podemos usar o guarda-redes como cobertura. Portanto, nós preferimos que o fixo faça um movimento para atacar espaço, para gerar espaço, para criar desequilíbrio. A segunda, o fixo dá e faz uma quebra nas costas do defesa e aparece num apoio ao meio e gera possibilidades de ação, gera tabelas, pode sair para bloquear, pode sair na paralela, fazer uma sombra, dar continuidade ao movimento. A terceira, o fixo dá e aclara. E quando aclara, gera ali espaço no meio, para o ala entrar num apoio ao meio e depois pode dar a mesma continuidade que o fixo deu. Divide marcação e pode dar continuidade. Algumas destas situações nós já falámos no nosso tema dos alinhamentos, porque acabam por ser alinhamentos ou situações de alinhamento direto ou indireto. Critérios importantes no jogo a 3 na nossa concepção. O primeiro critério é a manutenção da largura. Nós queremos ter sempre o máximo de largura possível e podemos gerar ou manter a largura com o fixo a aclarar e a ocupar o espaço fora, com o ala a manter-se largo, não saindo da largura, e no caso do ala sair, com a reposição da largura pelo pivô. Neste caso seria sempre uma reposição muito mais profunda, porque queremos o pivô esticado, mas com a reposição da largura pelo pivô. Assim como nós mostramos no primeiro vídeo, onde o fixo fica na cobertura, depois temos a reposição do pivô ali na profundidade, mas também na largura. O segundo critério de sucesso é a nível do apoio ao meio, que queremos que seja dado na linha da bola. E o terceiro é evitarmos as linhas de passe de merceeiro. Quando aparecemos virados de costas para o jogo e recebemos bola e limitamos as nossas possibilidades de ação e tornamos-nos muito pressionáveis, nós queremos evitar isso ao máximo. Ao contrário de, por exemplo, sairmos para uma paralela, em vez de aparecermos numa linha de passe virados de costas para o jogo, darmos continuidade a esse movimento
e aparecermos na paralela e atacarmos o espaço. Estas situações das linhas de passe merceiro são aquelas situações, precisamente tanto no apoio ao meio, quando o jogador está no apoio ao meio, mas atrás do defesa, virado de costas para a baliza querer atacar, ou que após passar no apoio ao meio mal feito, vai para a linha e fica a 2 ou 3 metros do ala que tem a bola, virado de costas na linha, sem muitas possibilidades de ação. São isto que nós chamamos as linhas de passe merceiro. O confronto de 1 contra 1 e a continuidade. Quando a bola chega ao pivô, nós definimos duas opções. A primeira opção é assumirmos 1 contra 1 e o pivô pode rodar sobre o defesa e gerar uma situação de finalização. E a segunda possibilidade é o pivô receber a bola e esperar pela movimentação dos restantes jogadores, que depois vão de cortar para dar situações de passe ao pivô. Quando falamos dos cortes ao pivô, é importante percebermos qual é que é a zona onde o pivô vai receber. Se recebe no meio do campo ou se recebe mais ao pé da linha. E após isso, o treinador deve definir algumas linhas orientadoras. Porque é que nós falamos em linhas orientadoras e não regras? Porque cada jogada é uma jogada, cada jogada tem as suas diferenças e não vamos estar a definir regras intransigentes para fazer cortes ao pivô. Portanto, apenas linhas orientadoras para toda a equipa estar com a mentalidade sobre o que é que acontece quando a bola lá chega. O que é a importância dos cortes? Porque é que nós fazemos cortes? É muito importante criar aquela superioridade momentânea. Por exemplo, quando o ala passa para o pivô, sprinta mais rápido que o seu defesa e chega lá, queremos uma superioridade momentânea 2 contra 1. E esta superioridade é muito importante, até porque sem cortes existe um reajuste. Obviamente, quando a bola chega ao pivô, a defesa toda baixa para ajustar e para defender como deve ser. E se não houver cortes, não queremos esta superioridade momentânea, que é o que nós queremos, porque precisamos chegar perto da baliza, precisamos criar superioridade, precisamos marcar gol. Na nossa concepção, se o pivô receber no meio, devem existir 2 cortes e a entrada do terceiro homem para a cobertura. Ou seja, é indiferente para já se estes cortes são só na linha, se estão na sobreposição, para já é indiferente. Se calhar passamos por um tema mais adiante sobre esta situação. Mas vamos sempre com os 4 jogadores, não deixamos ninguém. Sim, os 4 jogadores atacam, ou seja, os 2 cortes e a terceira entrada do homem para a cobertura. Mas entrada num espaço mais perto da baliza, ou seja, ganhamos metros para estar mais próximos da baliza. E temos quando o pivô recebe na ala, em que nós obrigamos o ala do pivô que recebe a bola, tem de obrigatoriamente cortar para dentro. Depois tem de existir mais um corte dos outros 2 jogadores e o terceiro homem deve também ir para a cobertura, assim como está a passar no vídeo. Nos cortes, os critérios de sucesso que nós definimos são, em primeiro lugar, as quebras quando somos bem acompanhados, e isso está dependente da distância que nós temos relativamente ao nosso defesa direto, e se ele nos acompanha bem, então vamos ter de fazer quebras para nos conseguirmos livrar dele. Se o ultrapassamos e pronto. A distância a que estamos do pivô e a continuidade, caso o pivô não liberte a bola para o jogador que corta. Não ficarmos parados à frente do pivô se não recebermos a bola. Não recebemos, continuamos movimento e seguimos, atacamos outro espaço. Não ficamos lá parados porque isso vai atrair um defesa para cima do pivô. E mais do que isso, depois evita o passo para o terceiro homem que entra na cobertura, que ainda é um perigo muito grande para a baliza. A nível do trabalho de pivô, a questão da mobilidade. O pivô, não fazendo parte tão ativa no início da jogada, tem de garantir à mesma que está móvel e que pode ser sempre uma linha de passe mais profunda, como uma forma de, até às vezes, de retirar pressão ao jogo. Tens o pivô para poder sair. Definimos 2 tipos de fixos, os fixos que marcam atrás e os que marcam à frente. Quando marcam atrás, nós tentamos criar a maior profundidade possível, 6 metros é aquilo que nós definimos, e não deixamos o fixo adiantar, portanto o pivô tem de conseguir fixá-lo. Quando marcam à frente, nós tentamos dar profundidade até o momento em que aparecemos à frente do fixo, ou então enganamos-lo para receber por fora nas alas. Já falámos qual é que é a nossa visão do 3-1 com o pivô esticado, a nossa concepção do jogo, e agora falamos como é que o trabalhamos em treino. Temos as situações analíticas com movimentações que o Daniel já esteve a explicar, os tipos de movimentações que podemos fazer em 3-1, e depois passamos para o contexto de exercício, o contexto de jogo.
Se quisermos trabalhar aquela primeira fase do 3 contra 3, temos um exercício bastante simples, com um jogo 3 contra 3 a meio campo, com a baliza a 23 metros, onde os jogadores, através de combinações ou através do 1 contra 1, têm de criar situações de perigo, o maior número possível, e marcar gol. Temos também, se quisermos juntar aqui a parte, se quisermos conectar o jogo 3 contra 3 com o jogo de pivô, podemos utilizar exercícios como 2 contra 2 com 2 apoios de fundo, ou 3 contra 3 com 2 apoios de fundo, onde os pivôs nós gostamos que eles joguem dentro de campo, e onde após a bola chegar ao pivô, nós temos de treinar as tais situações de corte que falávamos há bocadinho. Podemos também, neste caso, nestes exercícios, o pivô estaria a receber a bola mais perto da linha, portanto, na nossa concepção existiriam 2 cortes, sendo que o jogador do lado do pivô teria de cortar obrigatoriamente para dentro e uma entrada do terceiro homem, caso estivéssemos a falar do 3 contra 3 com 2 apoios de fundo. E se quiséssemos trabalhar um bocadinho mais com o pivô no meio, podemos fazer, por exemplo, 3 contra 3 com um apoio de fundo em campo inteiro, em que podemos também colocar um defesa com esse apoio. Portanto, chegámos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham gostado do nosso tema, espero que tenham gostado aqui das nossas ideias. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, subscrever o canal, meter o like no nosso vídeo e subscrever o sininho se quiserem. Não esqueçam também que o apoio ao meio É a linha da bola. E vemos no próximo episódio e continuamos assim a apoiar o meio do futsal. Abraço!